a nossa gravação e vamos fazer aquela oração para que Deus possa, né, entrar aqui também conosco nessa sala, né, e fazer parte desta reunião. Feche seus olhos e ore comigo. Eterno e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, gratos a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede de aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Pedindo que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre as nossas vidas e continue nos abençoando ricamente, Senhor, assim como nos abençoou em todas as vezes passadas em que tivemos a oportunidade de ministrar esta aula. Nos inspira, Senhor, nos capacita, Senhor, nos conduza para uma vez mais, Senhor, falar um pouco de Ti, da Tua palavra, do Teu amor, e estenda as Tuas mãos sobre as nossas vidas, Senhor, nos capacitando a cada dia mais para poder trazer sempre uma explicação entendível, Senhor, aos nossos irmãos, para que todos nós venhamos sair daqui conhecedores um pouco mais da Tua palavra. Fica conosco, Senhor, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, vamos para cima, né? Mais uma aulinha, né? Alguns irmãos vão estar chegando aí. O Gustavinho acabou de chegar também. Deus abençoe, Gustavo. A gente vai iniciar agora, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela, certo? E aí, estou aqui com a internet do celular, que é a internet do hotel. Nosso irmão Nenê já nos adiantou aí que não tá muito legal. Então, estou com a internet do celular. E vamos torcer para que, né, dê tudo certo, a gente consiga aí seguir até o final, tá? Meus irmãos, é bem provável que no celular de vocês, né, vocês estão vendo minha tela aí, pode ser que está aparecendo um pouco parecido, né? Uns quadradinhos aqui. Irmão Carlinhos chegando aí também, Deus abençoe, irmão Carlinhos, pode ficar à vontade, tá? Então, se caso estiver aparecendo aqui para vocês, né, os quadradinhos, e vocês quiserem enxergar melhor essa tela, né, se tiver pequeno, vocês podem estar clicando aqui, ó, né? Não sei se para vocês aí aparece os pontinhos, né, do celular. Deixa eu ver aqui pelo meu celular se eu consigo. Ó, vocês clicando na tela, né, ele vai dar aparecer aqui e aí tem esses três pontinhos aqui, certo? Ó, Vocês vão clicar nesses três pontinhos, né? Ele vai abrir umas opções e aí vocês vão ter a opção aqui de configurações. Não, deixa eu ver aqui, pera aí, deixa eu só ver que tem uma opção que vocês conseguem arrumar o layout da tela e ele consegue aparecer a tela melhor para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, porque pelo celular eu não sei se é possível. Deixa eu ver, mostrar legendas, atividades. Chat, enquetes, depois eu vou dar uma procurada, né? Porque eu acho que fica um pouco pequeno. Porque pelo computador aqui ele até é fácil colocar, mas pelo celular aí eu não sei. Vou dar uma mexida depois para tentar descobrir, né? E aí eu passo para vocês como é que faz pelo celular. E aí tem como mudar, né, a visão e aí ampliar um pouco mais, tá? Mas aí que pelo celular eu me perdi, que eu também faz tempo que eu não mexo pelo celular, então depois eu passo. Vamos seguir aqui para a gente, né, não perder tempo da nossa aulinha, né? Se vocês estiverem com dificuldade de ver, vocês vão dando um alôzinho aí e eu vou retomando aqui, tá? E apresentando para vocês. Todos vendo minha telinha aí, o slidezinho aparecendo, discipulado, integração, ADF, refúgio, lugar de recomeço, né? Então vamos para a nossa aula de número 3. Conhecer a Deus, né? Lembrando que no decorrer de toda a aula, se você quiser fazer qualquer pergunta, tirar qualquer curiosidade, tá? Ativa aí, né, a mãozinha, né, para dar um toquezinho aqui para a gente para, né, e deixa você falar e fazer a sua pergunta, tá? Porque toda pergunta é muito válida, tá? Então não espere, né, às vezes eu parar aqui e dar um espaço de tempo, né? Porque às vezes eu me empolgo, acabo falando aqui sem parar. E aí vocês, poxa, esperei uma oportunidade do irmão Carlinhos deixar eu fazer uma pergunta e eu não parei de falar. Então vocês podem ativar o microfone, irmão Carlinhos, para um pouco de falar que eu quero fazer uma pergunta. E eu vou parar aqui sim, tá? Claro que eu vou tentar aqui, né, me policiar para não me empolgar demais e dar espaço para que todos perguntem. Mas toda curiosidade pode ser manifestada. Beleza? Texto base. Nosso texto base está lá em Tiago, no capítulo 4 e no versículo 8, na parte A.
tá dizendo chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, tá? Acho que tem irmão Carlinhos aí, tá com o microfone aberto. Irmão Carlinhos, se puder, só fechar o microfonezinho aí para nós. E a hora que você quiser perguntar, pode ficar à vontade. Deus abençoe, meu irmão. Então, nosso texto base, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, né? Esse é o nosso texto para a aula de hoje, onde nós vamos falar um pouquinho sobre conhecer Deus, né? É possível conhecer a Deus, né? Esse personagem aí tão grandioso, né? E tão magnífico que é o Deus que nós servimos, né? E para eu dizer que sirvo a Deus, eu tenho que de fato conhecer a Deus, né? Nem que seja aí parcialmente, né? Então nós vamos entender aí o que nós temos de possibilidade de conhecer a Deus e aprender um pouquinho, né? Lembrando que mais uma vez, assim como na aula passada, né, é só aquela introdução, né? Porque também é uma das aulas, né, grandiosas que nós temos aí na teologia, que inclusive até o próprio nome da matéria, né? Quando se trata de conhecer a Deus, é a teologia, né? Deus, logia, estudo, né? Então, estudo sobre Deus é uma das matérias também da própria teologia, que é a teologia sobre conhecer a Deus, né? E os aspectos de Deus. Então, nós vamos só dar aquela introdução, né? Para que você possa aí também, não só para quem já é antigo, né? Dar uma relembrada, né? Ou talvez ter algumas curiosidades aí que não sabia sobre os aspectos de Deus, né? E também aí para que você se inspire, né? A conhecer e a buscar conhecer cada vez mais este Deus. Beleza? Entrou aí também, né, mais alguns integrantes, fiquem à vontade, tá? Todos muito bem-vindos e vamos seguir aqui na nossa introdução, tá? Chegou aí a nossa irmã Maria. Vamos lá. Nossa introdução. Do ponto de vista humano, olha só que interessante essa introdução. Você teria que conhecer a Deus bem antes, para depois crer nele. Mas o cristão é diferente. Ele nasce e vive espiritualmente pela fé em Deus primeiramente. Então, olha só que interessante esse paralelo entre, né, a ótica humana com a ótica do cristão, né? Então, ou seja, para que você, né, me conhecesse, né, você tinha primeiro que, né, me conhecer primeiro para saber se eu existo ali, né, para saber quem eu sou. Né? Para me conhecer de fato, você primeiro tinha que saber ali da minha existência para depois, né, conhecer quem de fato eu sou. Né? O cristão, né, ele é diferente. Né? Ele conhece primeiro a Deus sem ter qualquer visão de quem é Deus. Né? A gente conhece a Deus pela fé. A gente nasce e vive espiritualmente pela fé, conhecendo a Deus. Né? Chegou aí também o nosso irmão Ian. Fica à vontade aí, Deus abençoe, seja bem-vindo. Estamos na introduçãozinha aqui, né? Então chegou no comecinho, certo? Então o cristão, ele primeiro conhece, né? Ou perdão, ele primeiro acredita ali, né? Ele nasce e vive espiritualmente pela fé, né? Acreditando em Deus para depois conhecer a Deus, né? Então é diferente da ótica humana, né? Aonde eu primeiro sei quem é a pessoa para depois conhecê-lo, né? O cristão, ele conhece, ele vai conhecendo a Deus ali, né? Ele tem a fé primeiro que Deus existe e o processo de conhecimento de Deus é algo gradativo, né? É algo que vai aumentando dia após dia, porque conhecer Deus realmente na sua totalidade é impossível, né? Deus, ele vai permitir que nós o conhecemos aquilo que ele nos permitiu conhecer através das revelações da Bíblia, né? Então, conhecer Deus em sua totalidade, nós jamais teremos essa capacidade, até porque o ser humano jamais suportaria, né, tamanho conhecimento ao conhecer a Deus em sua totalidade, né? Então, nós conhecemos a Deus apenas aquilo que ele nos permite conhecer, mas diferente da ótica humana, né, que você teria que conhecer a Deus, né, bem antes para depois você crer nele, né? Então a gente crê primeiramente em Deus, né? Eu preciso acreditar, ter certeza que Deus existe, né, para depois eu conhecê-lo, né? Porque como é que eu vou buscar conhecimento, buscar saber, né, quem é Deus, se eu não acreditar nesse Deus que eu sirvo e adoro, né? Então é aí que está o grande mistério para a gente poder conhecer um
pouquinho mais de Deus, né? Eu preciso primeiramente crer que Deus existe, né? E depois o processo de conhecer a Deus, ele é gradativo, né? E ainda que nós subsistíssemos aí por 1 milhão de anos, né? Ainda que nós vivêssemos aqui na Terra, tivéssemos a capacidade de viver 1 milhão de anos, a gente não seria capaz de conhecer a Deus na sua totalidade, né? Porque a existência de Deus é algo infinito, incomparável e imensurável. Então, pegou aí a introdução, que bacana, né? Eu tenho que primeiro crer nele. E aí o processo de conhecimento é gradativo, né? E depende, sim, da minha espontaneidade, né? Do meu empenho para conhecer a Deus a cada dia mais, né? Enquanto eu viver nessa terra, até o dia que eu tiver este corpo transformado, né? E for morar com o Senhor no céu de glória para toda a eternidade, e aí sim, né? Lá teremos toda a oportunidade de conhecer a Deus em toda a sua plenitude, né? Em toda a sua qualidade, o seu caráter, e saber quem Deus é em sua forma total, né? Por enquanto, nós, meros seres mortais, né, com capacidade de usar aí 10% da nossa massa cefálica, nós não conseguimos, né, chegar a um conhecimento tão extenso sobre o nosso Deus. Conhecemos aquilo que Deus nos permitiu conhecer, que é suportado, né, pela capacidade do homem em conhecê-lo. Né? Interessante isso daí. Síntese textual. Olha só. Várias teorias baseadas em diferentes sistemas religiosos e filosóficos tentam explicar ou justificar a existência de Deus. Porém, curiosamente, a palavra de Deus não perde tempo tratando de demonstrar a sua existência. Olha que interessante isso, né? É impressionante porque hoje nós vemos aí várias culturas, né? Vários livros, várias teorias, várias pessoas que se levantam, cientistas, né? Pessoas aí de diferentes pensamentos que tentam de alguma forma comprovar a não existência de Deus. Né? E vem com teorias de Big Bang, com teorias disso, daquilo, de evolucionismo, né? E tantas outras crenças aí que nós escutamos, coisas até absurdas, mas eles buscam, lutam durante séculos e mais séculos, né? De diversas formas, tentando provar a não existência de Deus, né? Em contrapartida, a Bíblia, que é toda a fonte da existência de Deus, nem sequer perde tempo de provar a existência de Deus. Né? Porque simplesmente Deus se mostra autoexistente em tudo que é feito, em tudo que é criado, o próprio Deus, né, já comprova a sua existência. Então é impossível, né, negar a existência de Deus para nós, claro que temos, né, nosso coração aberto e os nossos olhos espirituais abertos para conhecer quem de fato é Deus. Né? E aí a própria Bíblia, né, ela não passa, ela não tem, de Gênesis a Apocalipse, ela não tem nenhuma referência que fica tentando ali provar a existência de Deus. Você pode olhar que não tem, são as coisas naturais. Né? Já começa, né, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Né? Então, simplesmente já mostra Deus criando tudo, sendo o criador de todas as coisas, e ela não fica perdendo tempo tentando provar a existência de Deus. Né? Até porque, né, o próprio ateu ele entra em contradição com isso, né? Porque como é que eu contesto algo que não existe? Né? Então fica meio complicado até para o ateu tentar contestar algo que não existe. Se não existe, não tem por que eu contestá-lo, né? Mas ainda assim eles tentam provar que Deus não existe. Né? Eu posso compartilhar aqui com vocês, como eu compartilhei nas aulas passadas, né, que um dia um conhecido meu, ateu, né, de carteirinha, né, um dia foi tentar ali me aperrear as ideias, né, e ele disse, Deus não existe, né, e eu olhei para ele e falei, não, tá, tudo bem, tranquilo, né, você está falando que Deus não existe, quem sou eu para discutir? Ele, mas você não é cristão? Por que você está concordando comigo? Eu falei, cara, né, não tem que te provar nada, você está falando que Deus não existe, né, fica por isso mesmo. E ele, não, mas você não consegue me provar que Deus existe. Né? Eu falei, olha, cara, de fato, né, eu não consigo te provar que Deus existe. Da mesma forma que você não consegue me provar quantos anos você tem. Ele disse, como eu não consigo te comprovar? Claro que eu consigo. Eu falei, pois então prova, né, quantos anos você tem.
Ele tirou o documento dele, né? Falou, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Faz as contas pela data de nascimento, tenho 27 anos. Falei, ó, cara, não acredito que você tenha 27 anos. E ele disse, como não acredita? Tá aqui na data, tá aqui marcada a data do meu nascimento, o dia que eu fui registrado, né? Eu falei, então, você tá se baseando em uma data, né? Em que você tá vivendo aí 2020 alguma coisa depois de quem? Né? Depois de alguém que nunca existiu, né? Porque nós estamos em 2023 depois de Cristo, né? Então, se Deus não existe, né? Então sua idade também é uma grande mentira, né? Ele ficou meio confuso, né? Ficou ali meio pensativo e disse, rapaz, agora você me deixou aqui encabulado, né? Falei, então, se Deus não existe, né? Quem te prova quantos anos você tem? Como é que eu vou acreditar que eu tenho tantos anos se eu estou vivendo tantos anos depois de alguém que nunca existiu, né? Então, fica meio muito complexo isso e ele ficou confuso. Então, tudo, né? Tudo, o próprio Deus na sua criação, né? Em tudo que nós vivemos na Terra, a própria criatura que somos nós, prova a existência de Deus com todas as suas características, né? Onde nós somos formados aí também nessa triunidade, assim como semelhança ao nosso Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, o ser humano também, ele é feito de corpo, alma e espírito, 3 em 1, né? Então, tudo é voltado para nos comprovar a existência de Deus, né? Então Deus não precisa se dar ao trabalho de provar a sua existência para ninguém. Só não acredita quem não quer, né? Olha só que interessante aqui, seguindo, ele é infinito, perfeito, eterno e incriado, tá? Olha que palavra bonita, né? Incriado. Então Deus nos criou, mas ninguém criou a Deus, né? Deus deseja que nós conheçamos como único e verdadeiro Deus e ao seu Filho como único e suficiente Salvador. Jesus é a revelação final e perfeita de Deus, né? Então o próprio Jesus vai dizer lá em João 14:9, quem me vê a mim, vê o Pai, né? Então Deus, né, nos proporcionou ver Jesus ali, né, encarnado, né, como homem, vivendo entre nós, habitando entre nós, para que nós pudéssemos, através de Jesus, chegar ao nosso Deus, né? Por isso que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então quem vê a Jesus vê o Pai, né? Então olha só que interessante, porque, né, não adianta a gente tentar descobrir da onde veio Deus, quem criou Deus, né? Então Deus ele é incriado, ele é autoexistente, ele é eterno, né? Então Deus ele não está atribuído ao tempo, né? Tudo aquilo que está atribuído ao tempo, isso sim foi criado, né? Começo, meio e fim. Aí ele existe, né, através da atribuição do tempo. Então tudo aquilo que existe está atribuído ao tempo, começo, meio e fim. Deus ele é, né? Então ele é atemporal, ele está acima disso tudo, né? Então não dá para nós seres humanos mortais entender essa lógica tão grandiosa. Basta-nos, né, acreditar na sua existência, assim como vemos a Jesus, nós vemos o Pai na sua revelação perfeita como nosso único e suficiente Salvador. Pegou aí? Profundo, né? Então vamos lá? Conhecendo as qualidades de Deus, né? Para a gente conhecer um pouquinho desse Deus que eu e você adora, né? Todos os dias, né? Que é o nosso motivo do ar que respiramos e adoramos a cada dia. Lembrando que, se tiver pergunta, manda ver aí, tá? Só ativar o microfonezinho aí, acenar com a mãozinha e falar com a gente. Conhecendo as qualidades de Deus. Deus tem muitas qualidades. Opa, alguém ativou o microfone? Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser, fica à vontade aí. Tá? Não? Então, vamos seguir. Deus tem muitas qualidades, através das quais ele se identifica com os homens e, ao mesmo tempo, torna-se diferente de todos os seres espirituais. Aprendemos as qualidades conhecendo os seus nomes, né? Então, olha só, claro que na matéria da teologia nós vamos ver aí, né, muitas qualidades que são atribuídas ao nosso Deus, né? E é através destas qualidades, né, que ele
permite identificar-se pelo ser humano é que ele torna, né, um ser diferenciado aí de outros seres espirituais, né, que têm até os seus nomes de Deus, né, mas não se relacionam com os homens como o nosso Deus relaciona, né? Então, por isso que torna, né, o nosso Deus diferente de todos os seres espirituais, porque ele mesmo sendo, né, um ser que até então para nós não tem forma, né? Ele é o único Deus que relaciona-se diretamente com o ser humano, né? E ele demonstra esse relacionamento através das suas qualidades que a Bíblia nos apresenta e que no dia a dia também a gente vivencia, né? Então vamos conhecer aí algumas das principais qualidades que Deus nos permite conhecê-lo, né? E saber que ele é existente, né, para nós. Então, primeira qualidade atribuída, Deus, né? Então, quando você o encontra no texto bíblico, né, e fala do seu poder criador e total, né? Então, toda vez que eu encontrar Deus na Bíblia, a Bíblia está referenciando, né, este ser poderoso, né, para criar as coisas a partir do nada, né? Então mostra ali o seu poder criador, né? Então por isso que quando lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 vai falar, né, no princípio a terra era sem forma e vazia, né? E aí criou Deus as coisas a partir do nada, né? Então ele disse haja e foi havendo, né? Tudo que ele foi falando conforme a tua palavra, né? Então criou Deus todas as coisas, né? Então e viu Deus que era bom, né? Então capítulo 1 de Gênesis ele já atribui muito esta qualidade, né, do poder criador de Deus. Então toda vez que você escutar esta expressão Deus na Bíblia Sagrada, ela está no seu contexto, né, atribuindo esta qualidade do seu poder criador. Por isso que ele é o único Deus escrito com D maiúsculo, né? Porque ele é o único Deus que tem o seu total poder de criação. Os outros deuses, né, com D minúsculo, são aí, né, crenças invencionices do homem, né, criações de estátuas, enfim, né, e pessoas mesmo, os próprios seres humanos que foram divinizados ali pelos seres humanos, né, e foram atribuídos aos nomes de deuses, mas como diz aqui no trecho acima, né, são seres, né, que pode até ser considerados espirituais, mas que não se relacionam com o ser humano, né? O salmista vai dizer: tem olhos, mas não enxerga, tem ouvidos, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpam, né? Então são considerados ali imóveis, né, inúteis, porque não fazem nada, né? E o nosso Deus é um Deus com D maiúsculo. Então, toda vez que você vê essa expressão Deus na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, é quando a Bíblia está atribuindo a ele o seu grande poder, né, de criar, né, o poder de ser ali o criador de todas as coisas. Pegou aí? Então vamos para cima. Segundo ponto, Senhor ou Jeová, né? Que é umas crenças aí, né? Tem até a testemunha, né, do Jeová. É Deus relacionando as pessoas para ajudá-las e salvá-las, né? Então, quando a Bíblia ela traz essa expressão, né, de Senhor ou Jeová, está referenciando esse relacionamento de Deus para ajudar pessoas e o seu plano de salvação, né? Não estou aqui fazendo nenhuma atribuição à crença, né, ali dos nossos vizinhos, né, que confrontam aí a nossa teoria de ir para o céu, né? Eles acham que vão viver aqui na Terra, né? E eles continuem acreditando, mas o fato, e eles, né, geralmente quando nos abordam ali perguntam: você sabe qual é o nome de Deus, né? Então Deus ele tem vários nomes, né? Jeová, El Shaddai, Elohim, né? Tisdekinu, Yahvé e tantos outros nomes, Yeshua, né? Então são vários nomes que são atribuídos a Deus e cada nome tem o seu significado, né? A sua importância, né? Como Deus se relaciona com o homem através da sua referência. E Senhor é mostrando ali que ele é o Senhor, né? Para salvar as pessoas, né? O Senhor ali do propósito de salvação para as nossas vidas, né? Então é Deus se relacionando nessa intenção de libertar e salvar as pessoas, né? Então é
essa expressão quando é atribuída como Senhor, né, acima de todas as coisas, né, Senhor dos senhores, né, então mostrando que ele é um ser acima, né, além, transcende aí a quem é a pessoa de maior referência para apoiar ou ajudar alguém, né, ele está acima ajudando a nós seres humanos, né, e servos dele diretamente. Beleza? Pegou aí também? Ficou claro para você sobre o Senhor, né? Relacionando em ajudar as pessoas. E tem também o ponto 3, né? Olha só que interessante, né? Que já é no sentido de governador, né? E dominador, é aquele que exige o serviço e a lealdade do seu povo. Então a Bíblia também, quando ela atribui Senhor, né? Algumas vezes ao nosso Deus, é o senhorio das nossas vidas, né? É aquele que tem o total, né? O total controle, o total governo, né? Da nossa situação, né? Então, toda vez que a Bíblia traz essa expressão também de Senhor como o senhorio, né? Deus está exigindo ali lealdade, né? Então, poderia existir alguma coisa impossível, né? Ao Senhor. Então tem outras referências na Bíblia, né? Ainda antes que houvesse dia eu sou, né? E ninguém aqui possa fazer escapar das minhas mãos, né? Então mostra ali o poder de senhorio do nosso Deus, beleza? Que é quando ele tem ali todo o controle, né? O senhorio da minha vida, né? Ele é o dominador da minha história, né? Então ele também trabalha exigindo ali a minha lealdade, né? Porque ele é o meu Senhor, né? Não é assim que as pessoas tratam ali, né? As autoridades reais, né? Dos impérios, né? O Senhor, né? Tratando ali como aquele que é o dominador. Então, né? Ah, mas irmão Carlinhos, então é sinal que Deus ele é um manipulador, ele é um controlador? Claro que não, né? Muito melhor eu estar sobre o senhorio de alguém que é invencível, de alguém que é infalível, de alguém que é perfeito, né, do que colocar as minhas vidas sobre o governo do homem, né, que é falível, ambicioso, né, e cheio de pensamentos maus. Então, por que não colocar a minha vida sobre o senhorio daquele que tem pensamentos de paz para as nossas vidas e não de mal? Pegou aí, né? Então, tá aí uma das atribuições das qualidades do nosso Deus. Quarta, né, está dizendo aqui também que uma das qualidades é que ele também é atribuído como pai na Bíblia Sagrada, né? Quer dizer, mostra que todas as coisas do ser humano foram criadas por ele, né, e estão debaixo da proteção dele. Então, a criatura nunca pode ser maior do que o Criador, né? Jamais nós conseguiremos ser maior do que o Criador, né? E aí é atribuído a nós também, né, a qualidade de Deus como um pai, né? Então, que coisa boa, né? É saber que nós temos um Deus tão grandioso, né, que tem esta qualidade de pai para com nós meros seres humanos, né? Ingratos, imperfeitos, cheios de falhas, mas saber que ainda, né, podemos chamá-lo de pai, né? Porque o Senhor tem este relacionamento de pai com filhos, né? Para nós seres humanos. E a própria Bíblia fala, né? Se nós mesmo sendo maus, né, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais nos dará o Pai que está nos céus, né? Aqueles que o amam, né? Então, olha só, atribuindo Deus como nosso Pai, né? Que nós somos criaturas dele, né? Então, que coisa linda, né? Paulo vai falar, né? O Espírito clama Abba Pai, né? Somos filhos por adoção. Então, o próprio Deus, né? Que veio ali para salvar um povo escolhido e o povo escolhido não o recebeu, ele atribuiu essa qualidade a todos os seres humanos que o recebem em seu coração, né? E aí, sendo pai, ele entregou o seu próprio filho, né? Por amor de toda a humanidade, né, para que todo aquele que cresce em Jesus, né, não viesse a perecer. Então, olha que coisa linda, né, saber que temos esta qualidade deste Deus tão poderoso e grandioso como nosso Pai, né? Então, nós temos toda a liberdade, né, de adorá-lo e de chamá-lo de Pai, Paizinho, né? Cada um tem um jeito carinhoso aí de chamá-lo, né? E não é nada errado ter esta intimidade com Deus a ponto de chamá-lo de paizinho, né? De meu pai, enfim, né? Muitos talvez cresceram e não tiveram o carinho de um pai e se apegam aí no próprio Deus,
né, para ocupar este vazio, né, sabendo que Ele é o Pai perfeito, né, que nos dá proteção, cuidado, zelo, né, amor, compaixão, misericórdia, perdão, né, justiça, né? Então, mesmo o pai, que é aquele pai que perdoa, é aquele pai também que exorta, né? Aquele pai que também, né, não só trata ali, né, na mãozinha, não fazendo carinho, né? Tem hora que este pai também ele vem com as correções, né? E nós temos que estar preparados para ouvir não só as palavras de bênção, como as palavras de exortação, porque se ele também nos exorta, é porque ele ama, né? Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos, né? O grande perigo, né, das nossas vidas não é os pecados que cometemos, né? A preocupação de Deus não é com o pecado que nós cometemos. A grande preocupação de Deus é com as consequências que nós vamos herdar com os nossos pecados, né? Então é por isso que Deus ele se preocupa que os seus filhos pequem, né? Porque ele sabe que a consequência virá. O perdão ele dá, mas a consequência ele não pode tirar, porque aí, né, é a lei da semeadura. Plantou, colheu, né? Então pegou aí mais uma qualidade de Deus como nosso Pai. Então Deus é perfeito em tudo e não há outro como Deus. Alguma pergunta, algum comentário? Fique à vontade e nós vamos estar indo para o tópico 2. Podemos seguir, então? Tá? Lembrando que, irmão Carlinhos, ó, fiquei aqui me retendo para perguntar, mas tive coragem de perguntar agora uma pergunta lá do tópico da introdução. O senhor pode me responder? Posso. Só ativar aí e falar conosco, tá? Enquanto isso, nós vamos seguir aqui para não ficar segurando o tempo, mas fique à vontade em perguntar. Aspectos, né? Então conhecemos aí qualidades, né, do caráter de Deus. Agora vamos conhecer os aspectos do caráter de Deus. Olha só que interessante, né? Ponto 1, soberania. Né? O que significa soberania, irmão Carlinhos? Significa que Deus é supremo, né? No universo em que está a Terra. Só há um dirigente, o Todo-Poderoso. Para nós, isso é encorajador, pois nos dá a segurança de que nada está fora do seu controle. Isaías 43, 13. Vamos para a Bíblia? Né? Olha só, eu gosto também de ir para a Bíblia, né? Então vamos lá em Isaías 43, 13, vamos ver o que a Bíblia fala, né? Comprovando aqui a soberania de Deus. Olha só, Isaías 43, 13. Desde a eternidade eu sou Deus. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz, né? Em outras traduções, agindo Deus, quem impedirá? Né? Então Deus ele é soberano, quer dizer que ele é o todo-poderoso, né? Todo o controle do universo, dos céus e da terra está em suas mãos, né? E ele tem o controle de tudo. A Bíblia fala que ele chama as estrelas pelo nome, que ele tem os oceanos na palma de sua mão, né? Fala que quando ele vier aí para arrebatar a igreja, né, os seus pés pisarão no Monte das Oliveiras e será rachado no meio, né? Então olha só que grandioso é pensar nessa soberania do nosso Deus que tem todo o poder, né? Então isso é encorajador para nós, porque nos dá a segurança de que fora dele, né, tudo pode perder o seu controle, mas com ele nada pode perder o seu controle, né? Porque ele tem o controle em suas mãos. Operando ele, quem é que pode impedir? Seu Deus é soberano, né? Sabia disso? Se não sabe, olha, é muito mais além ainda disso tudo que está escrito em apenas algumas palavras aqui no ponto 1. Segundo aspecto, ele é eterno, né? Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Grave bem isso. Ele não tem princípio e jamais terá fim. Não se limita ao tempo, porque é eterno. Vê o passado e o futuro de modo tão claro quanto o presente. Por isso, sabe que é melhor para cada um de nós. Salmo 103, o versículo 17. Bora para a Bíblia?
Salmos 103, cadê os salmos aqui? Opa, quem quiser falar aí pode ficar à vontade enquanto eu procuro o versículo aqui. Salmo 103 e o versículo 17, olha só. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos filhos, né? Então, Deus ele é eterno, né? Então, olha que interessante isso, né? Como eu disse, Deus ele não está atribuído ao tempo, o tempo cronos que nós chamamos, né? Tudo aquilo que tem começo, meio e fim, 24 horas no dia, 365 dias no ano, né? E todo esse ciclo que nós vivemos temporal, né? Que são ali as horas do relógio, por isso que são, né, o tempo cronos, né, que vem do cronômetro, né? Então, aí nós entendemos que tudo que está debaixo, né, do cuidado de Deus, ele está atribuído ao tempo da cronologia, né? Deus ele não está atribuído ao tempo, né? O tempo de Deus é chamado kairos, né, que é um tempo que a nós não é calculado dessa forma, né? Então, por isso que Deus fala, ainda neste tempo farei eu grandes coisas, né? Mas é o tempo de Deus, e este tempo dele pode ser daqui 100 anos, daqui um dia, daqui um minuto, daqui 200 anos. Nós não sabemos ao certo porque é o tempo dele, né? Então, Deus ele é eterno, né? Então, ou seja, não existe um tempo em que Deus não existisse. Entender isso é impossível para nós, seres humanos, né? Nós só compreendemos que Deus ele é de eternidade em eternidade e ponto final. Não tenho que discutir, tentar saber da onde veio Deus, né? Não cabe a nós seres humanos, até porque nossa capacidade humana é impossível compreender esse ponto de partida, né? Não existe um ponto de partida para a existência de Deus. Então, quando alguém falar assim para você, Deus existe, você pode falar assim, Deus é, né? Então, ele nem existe e nem não existe. Ele está acima disso. Ele é, né? Então, olha só que interessante. Ele não está limitado ao tempo. Pegou aí? Profundo isso, hein? Esse é o Deus que você serve. Olha que coisa interessante. Terceiro ponto, onisciência. O que é onisciência, irmão Carlinhos? Deus possui todo o conhecimento que existe. Nada o pega de surpresa. A onisciência do Senhor permite que ele tenha conhecimento de tudo antes e depois da salvação de cada ser humano, né? Então, Deus sabe de todas as coisas, conhece tudo, sabe de tudo e não tem como ninguém surpreender a Deus, né? Porque Deus ele já tem a ciência de todas as coisas, né? Então ele já sabe todos os nossos erros, os nossos acertos. É impossível, né? Eu costumo dizer assim que, mas como funciona isso, né? Eu tento imaginar, irmãos, ninguém nunca falou que isso daí é comprovado, tá? Mas eu tento imaginar que Deus ele enxerga a nossa vida, né, sobre dois patamares, né? O patamar onde a gente só vai errando e acertando, e aqui acertando e errando, né? Então, ele olhou que a gente acertou aqui, olhou que a gente errou ali, e aí ele vai enxergando as duas hipóteses ao mesmo tempo, né? Todos os nossos acertos e os nossos erros. E assim a nossa vida vai fazendo parte das nossas escolhas, que é onde vai direcionando os caminhos que nós vamos seguindo, né? Mas para Deus, se a gente escolhe certo ou se escolhe errado, Deus já sabe o que acontece. Nós não, nós somos imprevisíveis, nós não sabemos, mas Deus, ele sabe, né? Então, por isso que ele nunca é pego de surpresa, né? Aí talvez alguém fale, irmão Carlinhos, mas então por que Jesus ele disse, né, que a vinda de Jesus para a terra, né, nem ele sabia, senão o Pai que estava no céu? Porque Jesus, enquanto estava aqui encarnado, né, ele estava condicionado na sua forma humana. Ele era 100% homem, 100% Deus, mas ele abriu mão de sua glória para viver entre nós, né? Hoje ele recebeu, né, porque a própria Bíblia fala que depois ele assentou-se à destra do Pai e a ele foi dado todo o poder que está nos céus e na terra. Então, hoje, se você falar, hoje Jesus sabe o dia do arrebatamento, claro que ele sabe, né? Evidente que ele sabe, porque tal como o Pai e o Espírito Santo, Jesus são um. Né? Então hoje Jesus de fato sabe o dia do arrebatamento da igreja. Não é que só Deus sabe, né? Como alguns pregadores pregavam, né? Vai chegar um belo dia, Deus vai bater no ombro de Jesus e falar, vai lá buscar minha igreja. Não, o próprio Jesus já sabe também a hora que isso vai acontecer, o momento que isso vai acontecer, porque o nosso Jesus
também é tão onisciente quanto o Pai e o Filho, né? E o Espírito Santo, né? Os três são um. Pegou aí então que é onisciência? Ele sabe de todas as coisas e não tem discussão sobre isso, né? É impossível ele errar nos seus pressentimentos, nos seus pensamentos, porque ele conhece o passado, o presente e o futuro tão claramente como o dia de hoje, o agora. Quarto ponto, onipresença. Olha só que interessante esse caráter de Deus. Significa que Deus é infinito e está presente em todo lugar, o tempo todo e espaço. Ninguém pode se esconder da sua face, mas a presença do Senhor deve ser experimentada em todo o tempo. Profundo isso, né? Então Deus ele está presente em todos os lugares. Ele habita em mim, eu sou templo e morada do Espírito Santo, né? Ele está aqui, né, neste quarto de hotel, ele está aí na casa de cada um de vocês, né? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então isso daí é o que faz ser Deus onipresente, né? Aí tem gente que confunde um pouco, temos que ter bastante cuidado quanto a isso, né? Porque quando a Bíblia fala, aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, né? Eu estarei no meio deles. Aí já é tratando-se pela movimentação, o agir, né, de Deus. Então, onde há 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, o Senhor age, né? O Senhor faz, né? O Senhor opera, né? Mas a presença de Deus está em todos os lugares, né? Então tem gente que fala aí, Deus não habita em templo feito por mão de homem, né? Para com isso, né? Tem gente que acha que, então, né, não vou para a igreja porque Deus não habita na igreja, né? Deus, claro que ele não habita na igreja. Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e ele se manifesta ali na igreja quando 2 ou 3 reúnem-se no nome dele. Pegou aí? Né? Olha que interessante isso. Então, nada ficou oculto aos teus olhos, né? O salmista vai dizer, se eu subir ao céu, o Senhor está. Se eu fizer a minha cama entre os mortos, o Senhor está também. Se eu descer às profundezas do mar, ali o Senhor está. Se até no inferno eu for, ali também o Senhor estará, né? Então Deus está em todos os lugares porque ele é onipresente, beleza? Quinto ponto, onipotência, né? Então, ou seja, o crente tem certeza da sua salvação, porque o Senhor é todo poderoso. Esta força se manifesta no evangelho de Cristo para a salvação dos homens, né? Tá lá em Romanos capítulo 1, versículo 16. Aí tem bastante referência, depois vocês pegam no slide e lê para a gente não ficar aqui bastante tempo lendo. Deus mostra a sua onipotência através do seu poder de criar. Deus cuida e preserva de todas as coisas pela sua onipotência, né? Então, Deus ele tem todo o poder, né, como foi falado ali na expressão Deus, né? Então ele tem todo o poder em suas mãos, né? Poder para fazer e desfazer e tornar a fazer sem precisar dar satisfações a ninguém, porque ele é todo poderoso, né? Não existe ninguém que consiga ser tão poderoso quanto ele, né? Ainda que alguns aí tentaram, né? Se frustraram porque é impossível, né? Chegar a sequer, né, 1% do poder do nosso Deus pela sua infinita capacidade de poderio, né? E aí nós vemos que, assim como Deus prova, né, de Gênesis a Apocalipse, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência, né, é irrevogável. Deus comprova ali, né, com todas as suas ações com a humanidade, o seu relacionamento. Satanás precisou de apenas um capítulo para provar que ele não é onisciente, não é onipresente, nem é onipotente, né? Aonde isso, irmão Carlinhos? Capítulo 1 de Jó, né? Onde ele se apresenta a Deus e Deus faz a pergunta, onde é que você estava, né? Eu estava a passear pela terra e andar por ela, né? Então quem passeia e anda se locomove, né? Então ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, já perdeu para o meu Deus no quesito onipresença. Não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E aí Deus fala, olha lá meu servo Jó, servo reto, fiel, temente a Deus, desvia-se do mal, né? E Satanás vai lá, ele é assim que o Senhor deu tudo para ele, tira o que ele tem para você ver se ele não te nega. Errou na previsão dele, permitiu Deus que tirasse tudo que Jó tinha, Jó não negou a Deus, então ele
perdeu também no quesito onisciência, não sabe de todas as coisas porque ele foi equivocado em sua interpretação, né? E também não é onipotente porque ele só pôde tocar em Jó naquilo que Deus permitiu, né? Deus falou: toque em tudo que Jó tem, mas não toque na vida dele, pois a vida dele me pertence, né? Então ele não é onipotente, né? Porque ele foi até onde Deus permitiu que ele fosse. Gizinha, fala com a gente. Eu só queria falar que eu saí porque não estava mais falando disso, tá bom? Entendi. Fica tranquila, tá? Depois, o pedaço que você perdeu aí, eu vou postar o link lá e você pode reassistir quando quiser, tá? Deus abençoe. Bom, obrigada. Amém. Seguindo o ponto 6, e ele é imutável. Tá? O que é imutável, irmão Carlinhos? Significa que ele jamais muda sua natureza e aspecto. Será sempre bom, justo e verdadeiro. Você pode crer nas suas promessas porque ele cumpre todas. Nele podemos confiar. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Né? Então, olha só que aspecto grandioso do caráter de Deus. O mesmo Deus de séculos atrás, de milênios atrás, né, onde disse haja e tudo aconteceu, é exatamente o mesmo Deus de hoje. Ele é imutável, né? Nós mudamos nossos aspectos, né? Nós crescemos, nós nos tornamos cada vez mais presunçosos, mais arrogantes, mais soberbos, né? E achamos que podemos viver aí independente de Deus, né? E Deus ele mostra que ele ainda é imutável, né? É um Deus que ainda Isaías vai dizer que é um Deus que está com os seus braços estendidos para poder salvar e com os seus ouvidos inclinados para poder ouvir o clamor daqueles que o buscam, né? Então, olha que interessante, me arrepiou isso daqui, né? Por mais séculos que se passam e por mais cruel que se torna a humanidade, o nosso Deus ainda permanece o mesmo Deus compassivo, o mesmo Deus amoroso, o mesmo Deus grandioso, o mesmo Deus poderoso, né, e fiel para salvar a minha vida. O homem pode mentir, mas Deus jamais mente. Se ele prometeu, meu irmão, pode passar anos, décadas, ele vai cumprir porque ele é fiel para zelar pela tua palavra, né? Então ele é imutável. Pegou aí 6 caráteres de nosso Deus, né? Marca aí porque isso é só uma pincelada, né? São muitas coisas aí sobre o caráter do nosso Deus que uma hora não daria para ficar nem na introdução. Que coisa linda. Quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Fala com a gente, senão a gente já vai para o tópico 3. Amém? Então, vamos lá, vamos seguir. Lembrando também, tá, meus irmãos? Ó, irmão Carlinhos, né? Essa semana mesmo alguns irmãos nos procuraram, irmão Carlinhos assistia a aula, né? Poxa, eu fiquei com uma curiosidade aqui, assim, ali, né? Você pode me esclarecer, meu irmão? Tenho total prazer em responder você. Se caso você não quiser perguntar aqui na sala de aula, assistir a aula depois, ler o slide, né? E despertou alguma curiosidade, manda pra gente no privado, manda lá no grupo que eu vou responder você com maior alegria. Né? Meu prazer é compartilhar conhecimento com vocês e eu fazendo isso já é a maior recompensa que Deus pode me dar. É assim como Paulo, né? Aquilo que aprendi, isso também vos ensinei. Né? Então, esse é o meu papel aqui como instrutor e professor do discipulado. Vamos lá, vamos conhecer agora um pouquinho sobre essa trindade, né? Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Como é que se explica? 3 em 1. Difícil, né? Vamos lá. O Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo existem em unidade e são 3 pessoas reais e distintas, porém conscientes uma da outra. Elas trabalham juntas em favor do ser humano, tá? Então, antes de tudo, né? Olha só que interessante pensar que o nosso Deus é trino, 3 em 1. São 3 personalidades distintas. Como assim, irmão Carlinhos? São 3 deuses? Não, não são 3 deuses, são um Deus, porque o mesmo Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas são 3 personalidades distintas, né? Como é que funciona isso? Enquanto um pensa, o outro pensou ao mesmo tempo a mesma coisa, né? É como se fosse aí, vamos imaginar uma rede
né, compartilhada aí, né? E aí é como se fosse assim, né? Vamos pensar em todo mundo que está ali olhando um grupo, né, de WhatsApp. Eu tenho ali 5 pessoas no grupo, né? Então uma pessoa foi lá e postou uma frase. Na hora que ela postou a frase, todos leram ao mesmo tempo, então todos identificaram aquilo ali ao mesmo tempo, né? Então, basicamente, numa tentativa aqui de explicar mais ou menos como é que funciona o raciocínio de Deus, é mais ou menos dessa forma, né? Quando um pensa uma coisa, todos os outros dois pensam exatamente a mesma coisa. Então não existe uma discordância entre eles, né? Ah, eu quero que seja feito assim, eu quero que seja feito assado, né? Não existe isso porque ambos, né, todos os três pensam exatamente ao mesmo tempo, têm a mesma intenção, né? São perfeitos em tudo, né? E isso daí é muito complexo de se entender, até porque de fato nós vamos entender isso evidentemente quando chegarmos no céu de glória, tá? E aí eu já quero adiantar aqui que não existe trindade satânica, tá? Quando alguém fala para você, ah, né, o diabo imita, e aí, não existe trindade satânica, existe o triunvirato, né? É o nome que é atribuído a algo que nós vamos falar aí em algum outro momento sobre, né, o falso profeta, o anticristo e o próprio diabo, né? Que aí é os três que vão estar governando aí na grande tribulação, mas não vamos nos apegar a isso, porque a aula de hoje é só sobre Deus. Nós vamos falar um pouquinho aí lá na frente sobre esse plano do Apocalipse, né? Mas só para deixar claro para vocês que se um dia alguém falar para vocês, né, sobre trindade satânica, estão interpretando de forma incorreta. Trindade só existe um: Pai, Filho e Espírito Santo. Pegou? Então olha só, João capítulo 15, versículo 16. Olha o que a Bíblia fala. Jesus afirma: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Né? Então, João capítulo 15, versículo 16 já está falando justamente, né, que o Consolador ele tem a sua personalidade, né, distinta, que será enviado aí da parte do Pai, né, e que testificará do Pai, né? Então mostrando que o Espírito Santo ele não é um poder de Deus como, né, algumas crenças por aí pregam, né, dizendo que o Espírito Santo não tem personalidade, que ele é apenas um poder de Deus, né? Então descarta essa teoria porque é uma teoria falida e errada, mal interpretada pela Bíblia Sagrada, porque o Espírito Santo ele tem personalidade e a própria Bíblia nos relata isso, né? Que ele testifica ao Pai através das nossas vidas. Por isso nós somos habitação, né, do Espírito Santo. Então, o próprio Deus habita em nós, né? Então, olha só que interessante essa expressão de João, né? Que Jesus afirmando que o próprio Espírito Santo testifica do Pai, né? Pegou aí? Profundo. E olha o que o apóstolo Paulo diz no tópico 2. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, não há outro Deus, senão um só. Né? Então, olha que interessante. Né? O próprio Paulo, ele ali, na igreja primitiva, ele já compreendia, né, essa trindade, essa essência da trindade, né, mostrando que existe apenas um único Deus. Tá? Então, irmão Carlinhos, como é que é isso, né? Lá no céu tem 3 tronos, lá no céu a gente vai ver 3 seres, né? Não dá para explicar porque a gente só vai conseguir saber mesmo de fato quando a gente chegar lá no céu e poder ver Deus face a face, né? Hoje nós não podemos ver Deus como ele de fato é, porque, né, é impossível que aquilo que é material se relacione com aquilo que é imaterial, né? É como você pegar o ímã, né? Quem já tentou aqui pegar o ímã, né, e colocar virar ao contrário, né, e tentar juntar um com o outro, né, ele vai empurrando, né, a energia dele vai empurrando o oposto, né, então assim é a nossa vida para com a verdadeira personalidade de Deus, né, nós não conseguimos ver porque se nós o víssemos como ele é, nós não conseguiríamos subsistir, né, nossa carne não resistiria a tamanha glória, né? Então por isso que nós só vamos ver Deus como ele é quando isto que é mortal for revestido de imortalidade, né? Isso que é mortificado, né? Vai se revestir aí de algo que jamais será corrompido, desfeito, né? E aí sim nós vamos poder ver Deus como ele é. Pegou aí?
né? Então, lá nós vamos entender que Deus é um, né? Mas compreender isso daí, hoje, na nossa ótica humana, é mais complexo. O que é importante é entender que os três são um. 3, para a gente caminhar para o encerramento. Entre o Pai, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, há distinção, sem que isto signifique que eles discordem um do outro. Deixem de cooperar entre si em favor dos homens. Eles são distintos, mas em unidade, né? Então, tentar explicar a Trindade, meu irmão, é como você tentar explicar mais ou menos o triângulo, né? O triângulo, quem sabe lá o triângulo, ele é 3 pontas, né? Ponta aqui, ponta aqui, ponta aqui. Se você virar o triângulo, ele continua sendo um triângulo, né? Virou aqui, continua sendo um triângulo, né? Então, ou seja, são 3 pontas, mas é um triângulo, né? Então, é tentar explicar o triângulo, né? Que não importa para que lado eu o vire, ele vai continuar sendo um triângulo, né? E aí, só que 3 pontas desta figura geométrica, né? Tentar explicar a Trindade é tentar explicar também aí a água, né? A água ela é sólida, líquida e gasosa, mas são 3 em 1, né? Ué, né? Por mais que ela muda o seu formato, né? Ela não deixou de ser água porque ela virou, né, um vapor. Ela não deixou de ser água porque ela virou gelo. E ela não deixou de ser água porque ela está no seu estado líquido, né? A composição química em todas as partes é o H2O, né? Então, ela é água, né? Como é que eu vou contestar isso, né? Então não tem como, né? Então, mais ou menos tentar explicar a Trindade dessa forma, assim como nós, né? Nós estamos me vendo aqui, né? Eu sou tá me vendo pessoalmente, fisicamente, mas em mim existe o corpo, a alma e o espírito, né? 3 em 1. Mas você está vendo um carninho só, né? Então, tecnicamente, esse é o nosso Deus, 3 em 1, né? E explicar isso daí não tem nenhuma explicação clara, objetiva, né? Porque é um mistério grandioso que só será totalmente desvendado quando nós estivermos no céu de glória, né? Então, é impossível explicar de fato como é a Trindade, né? Mas sim, nós cremos, acreditamos e confiamos que o nosso Deus é 3 em 1, né? Que não tem esse negócio de poder ativo, de que Jesus é apenas um profeta enviado, né? E que Deus, ou então que Deus se manifestou como Deus no Velho Testamento, se manifestou como Jesus no Novo Testamento e se manifestou como Espírito Santo, né? Após a morte de Jesus, né? E que todos são um só, né? Também essa é uma crença errada, né? Porque aí eu estou atribuindo uma única personalidade, né? Então não é uma crença que nós da Igreja Pentecostal, né, pregamos e temos por base aí, segundo as referências bíblicas, né? Então eu atribuo a personalidade de Deus, a personalidade de Jesus e a personalidade do Espírito Santo, né? Ambos têm uma personalidade distinta, né? Mas nenhum deles discorda um do outro, né? Olha só que interessante isso, né? E ou deixem de cooperar entre si a favor dos seres humanos, né? Então o Espírito Santo fala, né, que ele leva ao Pai com gemidos inexprimíveis, né? Jesus é aquele que veio pregar a paz, né? Veio trazer ali que é melhor a misericórdia do que a lei, né? E Deus já é atribuído ali pela Bíblia, né, como aquele que não tinha discussão, né? Errou, rasgava o céu, né, e era engolido ali as pessoas, era fogo do céu que caía, né? Enfim, mas todos os três são um. Pegou aí? Certo? Alguma dúvida? Alguma curiosidade? Deus é perfeito em tudo e não há outro como Deus. Não? Tá? Então, mais um segundinho aí para quem quiser perguntar. Então, não tendo perguntas, né? É mais uma Encerramos. dúvida que eu sempre escuto o pessoal Opa, falar assim, fique à por vontade. que a Igreja Católica costuma se referir à Igreja Evangélica de protestante? De protestante, porque ela foi como foi dividido, né? Os católicos antigamente, né? Antigamente era tudo catolicismo, tá, Luan? Só existia a religião catolicismo, né? O catolicismo, na verdade. E na verdade, né, não é nós que somos os protestantes, né? São eles, né?
E aí o que acontece? Como houve, a partir de Martinho Lutero, né, houve essa contestação ali, né, das crenças do catolicismo que ficava, né, tentando vender ali o céu, tecnicamente, né, que para entrar no céu você tinha que pagar, né, dívidas. Então Martinho Lutero instituiu as 95 teses, né, provando que a salvação ela é pela fé, né? Não precisa ser paga, né? E ali, dali para frente, né, começou a surgir então o cristianismo, né? Que são as pessoas que começaram a seguir a Cristo, né, diferente do catolicismo. E aí o catolicismo, né, se dividiu aí em duas partes, que é o que a gente conhece hoje. E tem o católico, que é aquele católico que diz ser católico, mas não vai para lugar nenhum, né? Já viu aquele, né? Você pergunta para ele, qual? Porque eu sou católico. Ah, mas você vai na igreja? Não, mas ele é católico, Certo. né? E tem o católico protestante, que já é aquele católico que está ali na igreja, que está frequentando as missas, né? Que está participando. Então, ficou essa divisão do cristianismo, que são os evangélicos hoje chamados, né? Mas antigamente o primeiro nome que foi dado era o cristianismo, né? Que eram os seguidores de Cristo, e os católicos protestantes, que são esses católicos que frequentam a Igreja Católica mesmo, né? Que pertencem ali a todo o clero da Igreja Católica. Tá? Então, não sei se consegui ser claro Não, aí para sim, você. sim. Tranquilo. Show de bola, meus irmãos. Mais alguma pergunta, mais algum comentário? Não. Lembrando, tá? Fiquem à vontade aí para perguntar durante a semana, né? Muito bom mais uma vez ter a nossa salinha aí, né? Com bastante participantes, né? Um ou outro não pôde estar participando, mas nós estamos aí acompanhando todos os nossos irmãos que estão assistindo a aula online. E olha, tá bacana, né? Irmã Aline, você quer falar alguma coisa? Não. Deus abençoe, tá, meus irmãos? Só agradecer aí. Eu sei que os irmãos vão estar assistindo aí a aula gravada, né? E nas aulas aí, que as duas aulas que a gente teve, né? Quero aqui agradecer de coração que os irmãos tiveram aí 100% de participação. Então, olha, estou apaixonado por isso. Espero que todos pegam essa garra aí e vão até o fim, para a gente continuar com toda essa equipe aí, né? 26 inscritos até o final. E vai ser uma bênção muito grande poder estar correndo atrás aí do certificado para todos vocês. Sigam firmes, né? E semana que vem a gente vai estar aqui em mais uma aula. E a aula que vem, né, se eu não tiver enganado, é a aula da oração em jejum, né? Então, nós vamos aprender um pouquinho aí sobre a oração e o jejum, né? Então, você tem algumas dúvidas, né? Ai, como é que eu jejuo? Como é que eu oro? O jeito que eu estou fazendo é certo, o que eu estou fazendo é errado, né? Então, vem com a gente, você vai tirar algumas dúvidas aí sobre oração e jejum e o que ela pode nos trazer de benefício. Deus abençoe, meus irmãos. Feche os seus olhos e vamos orar agradecendo ao Senhor por mais esta noite. Ore comigo. Eterno e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sou grato a Ti, Senhor, por mais esta noite maravilhosa em que o Senhor nos concede a oportunidade de aprender um pouco mais da Tua palavra. Que o Senhor venha estar continuando presente em nossas vidas, Senhor, para aprendermos cada dia mais, Senhor, de Ti. E podemos sim usar a expressão como Jó usou. Antigamente conhecíamos só de ouvir falar, hoje o conhecemos de andar contigo. Que a nossa intimidade, o nosso amor, a nossa devoção venha crescer a cada dia mais por Ti, Senhor, a ponto de não querer outra coisa mais neste mundo senão a Tua presença, Pai. Que o Senhor estenda as Tuas mãos, nos guardando e nos livrando, Senhor. E se não aprove buscar-nos para conhecer a Ti face a face, que é o nosso maior desejo, nos proporciona, Senhor, momentos maravilhosos como esse para nos reunirmos com os nossos irmãos e aprender a cada dia mais de Ti. Contudo, Senhor, mais uma vez sou grato a Ti, ó Pai, por nos permitir estar aqui uma vez mais compartilhando conhecimento com os nossos irmãos e seguindo neste projeto tão abençoado e transformador que o Senhor tem confiado sobre nós, que é o Discipulado e Integração. Abençoa a nossa equipe, Senhor, do Discipulado, abençoa todos os nossos alunos integrantes deste trabalho e continue trabalhando sobre a nossa igreja, nosso ministério e todo o povo evangélico, que é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus em Cristo vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e até segunda que vem, hein? Clica no link A paz. e vem para a sala. A paz a todos. Amém. A paz a todos aí.